Opa, boa noite novamente. Esperar aqui que meu povo vá chegando para a gente iniciar a segunda etapa da live. Boa noite. Opa, então, Ivo já solicitou aqui a entrada. Vou acionar para a gente já começar essa conversa imediatamente. Oi! Olá, professora, tudo Boa bem? noite, que honra Boa receber você noite. aqui na tela. Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo bem. Alegria, agradeço o convite de estar aí junto de vocês nesse momento em que a gente está celebrando. Foram dias de muitas alegrias e de muitas emoções, professora Laudeci. Quando a gente está Hum. comemorando os 5 anos do campus, e claro, aí o protagonismo da URCA na construção desse, que com certeza é a maior obra de educação do interior do Nordeste, no nosso Centro-Sul, no sertão nordestino. Para além de uma obra física, ela é com certeza a construção de muitas emoções, de muitas vibrações positivas. Né? Saudar o nosso reitor, o professor Lima Júnior, em nome dele, agradecer a confiança, o carinho e o apoio significativo destas, vamos dizer assim, várias gerações de reitores que nele se personificam o compromisso efetivo para poder a gente construir essa grande unidade que é a URCA em Iguatu. Maravilha. Pois é, eu já começo agradecendo a vocês por passarem por aqui nesse momento festivo e comemorativo. E aí o professor Lima fez uma menção ao professor Ivo, né, na participação dele, como que o professor Ivo tem essa fundamentação de um professor, de um cidadão muito calcado no pensamento do professor Plácido, né? E é uma honra, professor, né, saber que a gente tem esse fundamento. O professor Plácido foi um grande profissional dentro da nossa universidade, né? Uma grande referência. E como é que você se sente sendo reverenciado pelo professor Lima Júnior como alguém que dá continuidade ao pensamento do professor Plácido? Professor Laudeci, primeiro é fazer esse registro mesmo. O registro aqui é muito emocionado, né? Nós que vivenciamos desde o início a construção desse Uhum. campus em Iguatu, a gente, Natália, pôde dizer para todos aí o quanto que foi difícil aquele nosso início. Mas nunca nos faltou esperança, né? Eu sempre Uhum. gosto de dizer isso. Há algumas fases que precisam ser construídas para a gente entender aquilo que a gente está vivendo hoje, né? A primeira fase que Uhum. eu coloco é a fase que a gente precisou sair daqui de Iguatu, né? O nosso reitor, eu, Natália, tantos outros aqui iguatuenses, nós precisamos sair de Iguatu para poder estudar. Filho de agricultor, filho de uma técnica de enfermagem, filho das pessoas simples do povo, da cidade, a gente nem sabia como é que ia ser. Aí o Crato vem e nos acolhe. Quando o Crato nos acolhe, essa universidade regional que desenvolveu e transformou tantas vidas, ela possibilitou transformar a nossa vida também. E para além do conhecimento efetivo, eu somo aqui o conhecimento afetivo. Faço sempre o registro do professor Plácido Cidade Nuvens, um vanguardista na nossa universidade, uma pessoa que tem um olhar sempre no futuro. Ele identificou em algumas pessoas, e sempre foi assim, com seus estagiários, com as pessoas que se achegavam perto dele, sempre foi assim. Ele identificou pessoas que com capacidade de transformar. Não é que, vamos dizer assim, eu estou sendo orgulhoso em dizer isso, mas eu fico muito feliz porque aquele tempo era um tempo de dificuldade. Quando a gente olha hoje para a universidade conquistou um restaurante universitário, a universidade Uhum. conquistou uma residência universitária, a universidade conquistou acesso ao ensino superior, e aqui no nosso Iguatu estava muito nebulosa a situação. A gente precisava sair. Aí a URCA vai e se instala.
só que ela se instala cobrando um salário mínimo dos estudantes. Isso para nós era absurdo. Aí a gente começou uma grande luta pela gratuidade. A gente conquistou a sensibilidade de um governo progressista, do governador Cid Gomes, e Cid Gomes possibilitou à universidade garantir a gratuidade daquela época já para várias centenas de estudantes. Mas só que a gente não tinha casa própria. Essa casa própria só veio depois, com a construção do campus. Eu disse lá na live da CSTES um fato pitoresco, interessante, mas um fato afetivo ali no meu coração. Eu já namorava com a minha esposa hoje, Ana Luísa, e ali na rua 27 de novembro tinha um Amorim Lanches. Acho que aqui de Iguatu sabe bem disso. O Amorim Lanches ficava na murada do campo, da Cidal, que era onde tinha a obra. E era onde tinha uma indústria de algodão e óleo, que fez 100 anos, inclusive, esse ano. Aí eu chegava e dizia para ela, ora, eu nem estudar, na universidade eu estudava ainda. Eu dizia, isso aqui dava para ser uma grande universidade. E, na verdade, esse sonho foi se incorporando, né? A gente foi acalentando esse sonho, conseguindo mais gente para sonhar junto da gente, e eu nunca deixo de colocar isso. Quando eu saio do Lima Júnior, é porque ele também saiu daqui do Cariús, foi lá para fazer um doutorado lá na Áustria, é uma referência para todos nós, de tantos outros que milhares já se formaram aqui no Iguatu, sem precisar sair. É na UCA que a gente conseguiu a nossa graduação, foi na UCA que a gente conseguiu a nossa pós-graduação, foi através da UCA que a gente alcançou o mestrado, e com certeza é com tanta gente, e a confiança dessa administração que desde o início nos possibilitou pensar esta universidade, este campus. Me lembro de um fato interessante, o campus não era para ser da UCA. O campus antes era para ser só do Centec. Aí a luta foi tão imensa que nós chegamos a uma audiência com o secretário René Barreira e dissemos a ele, como é que nós vamos construir uma faculdade profissionalizante se nós temos aqui a UES na formação de professores, no prédio com mais de 30 anos, e a UCA no Colégio São José, que se tornou pequeno, com desse tanto de aluno, e nós não vamos ter onde colocar. Fui com plástico lá para uma audiência com o Cid, o Ivo Gomes era o chefe de gabinete em Fortaleza. No outro dia, eu já vinha no avião com o Campelo Costa, que fez os desenhos arquitetônicos, que se uniram depois para poder construir esse campus, né? E aí, as muitas viagens a Fortaleza, a confiança de todos os reitores, para poder a gente comprar o patrimônio, para acompanhar a obra, junto da UES, a confiança dos nossos alunos. Eu estava comentando com a Natália, professora Laudeci, essa semana foi interessante. O Sá Vilarouca é um presidente de um grupo, do Grupo Boticário, tem mais de 400 empregos diretos aqui no Iguatu. Ele fez uma live com a Luísa Trajano, do Magazine Luiza. Eu acho aquela mulher fabulosa, pelo seu protagonismo e a sua preocupação. E ela fez uma consideração que eu achei interessante demais. Ela dizia que está na terceira geração dos executivos da empresa. E nessa terceira geração dos executivos da empresa, ela saiu para dar lugar a outros personagens e percebe que os outros estão fazendo melhor do que ela. E fica feliz por isso. E a gente fica feliz por ter deixado, com quase 12 anos, a direção de uma unidade forte e vigorosa para a professora Natália, uma mulher protagonista, diretores como Riane, como Altamira, como Ricardo, coordenadores dos cursos como Ismael, Jaqueline, Isabela, Joyce na educação física, nossos alunos. Nós já formamos milhares, todos os formados da UCA do curso de Direito foram meus alunos até agora. E permanecer, Lima, agora, com esse convite do Inácio, para cuidar, representar a CSTES na gestão do campus, é um presente da confiança de vocês, para que a gente possa seguir adiante, Laudeci. Eu lembro dos tantos convites que lhe fiz para você estar aqui nas semanas pedagógicas, que foi no Iguatu que começou, né?
Nós fizemos mais de 20 encontros pedagógicos. O Iguatu quem começou. O curso de economia que tinha 12 alunos, muita gente querendo fechar, e aí a gente não fechou. E aí nós tivemos um vice-reitor que sempre esteve presente com a gente. Se nós tivemos um vice-reitor presente, foi uma pessoa do Lima Júnior, que estava visitando todas as salas todo o tempo. Tem aí a personagem do Carlos Kleber. É tanta coisa que não dá para poder a gente dizer em pouco tempo, né? Ele fica até empolgado. Mas no abraço a esses meus queridos professores e alunos, e a gestão da universidade, e a você, eu fico muito feliz de estar participando dessa noite. Mas não tinha, assim, você é daqueles profissionais que integram a história do lugar, Igor. Se a gente está falando em Universidade Regional do Cariri, por exemplo, no campus do Pimenta, no curso de Economia, a gente precisa passar necessariamente pelo professor Ronald Albuquerque, inclusive Lima já o citou hoje. O professor Ronald foi nosso orientador de graduação, tem toda uma trajetória. E quando a gente está falando no campus do Iguatu, essa história passa por o professor Ivo, compreende? Assim, você está muito mais do que legitimado nesse lugar dessa festa, nesse lugar que você ocupa agora na coordenadoria representando a CCTS, mas tem toda uma trajetória de construção dessa história no campus, né? E a gente precisa dar o devido crédito a isso, né? Eu estava falando agora para a Natália que me chama muita atenção o clima organizacional, gerencial, administrativo que vocês conseguem manter naquele campus. Isso aparece quando a gente está lá, isso aparece aqui no chat que a gente está conversando, isso aparece, por exemplo, nas mensagens que eu recebi no meu PV, desde que o card da live foi anunciado, que as pessoas me perguntavam quando será, como será, que hora será, porque elas queriam vir aqui prestigiar vocês. Então, eu tenho uma honra imensa de poder abrir a janela para receber vocês, né? Porque eu sou cria da URCA desde a graduação, e eu sei como é importante a gente ver a nossa casa crescer, né? Eu tenho muita intimidade com essa hashtag, orgulho de ser URCA, porque essa é a minha história. Eu costumo dizer, onde eu chego, independente de estar aqui no Cariri, de estar no Rio, onde eu fiz doutorado, de estar em São Paulo, onde eu fiz o pós-doutorado, independente de onde eu esteja, eu sempre faço referência a duas coisas na minha vida. Uma é a minha terra natal, que é a cidade de Nova Olinda, e outro é a Universidade Regional do Cariri, que é tudo que eu tenho, eu construí dentro da UFA, né? Tudo que eu tenho. E nessas construções que eu fiz dentro da UFA, como professora, como pesquisadora, uma construção que eu tenho muito orgulho é de ter a credibilidade de vocês. E vocês, por exemplo, no momento festivo desse, virem aqui na janela do meu Instagram para a gente conversar sobre isso. Isso muito me alegra. Isso muito me alegra. E a professora Laudeci é dessas personagens que gratificam a gente porque nos entusiasma e nos faz pensar o futuro, né? É bem verdade que essa obra, Laudeci, ela não está pronta e acabada, né? Ela só vai culminar quando a gente for efetivo dessa casa, né? Concurso público para professor efetivo, a gestão atual está num planejamento sério para poder a gente atualizar esse processo. Pra vocês terem uma ideia, o professor Lima nos convidava para poder se juntar a Campos Sales e a Missão Velhas para compartilhar as experiências entre as três unidades, pensando que este campus, que também vai ser construído em Campos Sales, vai ser um vetor de desenvolvimento daquela região do Cariri Oeste, como foi aqui em Iguatu. O sentimento, Laudeci, professora Laudeci, é de muito pertencimento, eu digo mesmo, é de muito amor. E a oportunidade de trabalhar com o que a gente gosta, sem precisar sair de casa. Eu acompanhava aí esse jeito, esse gesto afetivo, né? Os nossos filhos nasceram nessa história. Nos reconhecendo professores e gestores da URCA. E a gente vai ter a oportunidade de lá na frente eles estudarem aqui no lugar onde a gente construiu. Tem coisa mais maravilhosa do que isso?
Não Não, existe. não tem. Eu acho isso assim um primor na minha história, sabe? Assim, porque nós chegamos na Urca, né? Praticamente todos nós chegamos na Urca. Às vezes eu fico pensando como é que eu dei conta de ser uma professora efetiva da Universidade Regional do Cariri com apenas 25 anos. Às vezes eu olho para os meus familiares que estão com 25 anos, para os meus alunos que estão com 25 anos, e eu fico pensando, puxa vida, mas quando aconteceu tudo muito cedo. E a maioria de nós, quer efetivo ou não, a maioria de nós chegou na universidade muito garoto e garota, no sentido da nossa maturidade intelectual, da nossa formação. Né? Quando eu ingressei, eu só tinha graduação, na época isso ainda era possível. Então, fiz o mestrado como Aí, professora da o senhor UFRGS. Valdeci, só fazendo uma parte aí você imagina, né? Eu entrei no curso de Direito, tinha 17 anos. Aí cheguei aqui Uhum, com 23 anos para poder ser professor e isso. a convite do professor Plácio para ser gestor, no ambiente ainda em formatação. Eu sempre digo aos meus Uhum, colegas, né? A gente amadureceu no carbureto mesmo, né? uhum. E quando a gente diz isso, esse amadurecimento, ele foi muito importante por causa das convivências, né? A gente convive com as melhores capacidades intelectuais e, para além de intelectuais, muito afetivas, né? É irmandade, é amizade, é empatia, é você poder sorrir e chorar no ombro do outro. É uma família, sem nenhuma demagogia ou fazendo uso de palavras vazias. É sentimento mesmo. É sentimento mesmo, porque você entra numa universidade com 17, 18 anos, e aí daqui a pouco você já está como protagonista, né? Dirigindo, sendo professor, e você continua essa história de construção, isso obviamente que vai gerar uma narrativa de afeto também em você. Né? Então, orgulho de ser urca não é só uma frase de efeito, uma frase de marketing para a gente. Orgulho de ser urca para a gente é uma forma da gente até de reconhecer a urca como aquele lugar que nos possibilitou ser quem somos. E muito mais do que isso, além de ser quem somos, de estar contribuindo para outros protagonismos, como os nossos alunos. Eu tenho muito orgulho de ter boa parte dos professores do curso de economia que foram meus orientandos, ou na graduação, ou no mestrado. Então, é uma narrativa muito bonita, uma narrativa política, porque nós estamos formando profissionais de grande valia, profissionais que estão encontrando seu lugar nessa construção, e, ao mesmo tempo, uma narrativa afetiva, porque isso gera uma representação, e uma narrativa também de esperança. Né? Alguém colocou aqui que, agora há pouco no chat, que um dia os nossos filhos vão ter orgulho de nós e orgulho da Urca. Eu já tenho um rapaz aqui de 15 anos e ele já me fala sobre isso. Às vezes eu converso com ele e ele diz assim, mãe, mas você, 3 anos a mais do que o que eu tenho hoje, você já estava na Urca fazendo sua faculdade, vindo de Nova Olinda todas as noites, e você construiu tudo isso para a gente. Ele tem muita consciência. Independente dele vir a ser estudante da Urca ou não, ele tem muita consciência da Urca, no o papel na nossa vida, até porque ele é filho de professores da UFCA, né? Eu, professora Laudeci, mãe deles, e eu, professor Alexandre, do curso de matemática, pai deles, quer dizer, nós somos filhos dessa história, né? Nós somos filhos dessa história, mas não como pessoas que somente foram beneficiadas pela história, mas também como pessoas que estão construindo essa história. E aí eu aproveito a oportunidade para cumprimentar o professor Ivo pelo protagonismo nessa história. E eu nem sabia que o professor tinha começado dentro do campus aos 23 anos. E eu achando que começar com 25 era alguma coisa, professor. O professor começou menos, né? E já começa como protagonista pela credibilidade atribuída pelo professor Plástico. É uma coisa que eu acho que é importante a gente marcar, é que a nossa história é a história também dos homens e mulheres que acreditaram na gente, que nos possibilitaram. Né? Eu tenho a honra de dividir ainda hoje no meu colegiado. O meu colegiado é formado por professores iniciais, o professor Pedro, o professor Ronald, o professor Marcos Eliano, o professor Felisberto, por professores intermediários, que são aqueles que foram orientando os deles, que somos eu, Lima Júnior e muitos outros,
E já por professores que foram nossos alunos, como a professora Isabela Cristina, professor Guilherme Savatani, né? Professora Adriana Correia. Então, quando a gente diz URCA, a gente está falando uma história que começa muito antes de nós e que também não vai terminar em nós. Certeza, Né? professor. Agora, você imagine aí, né? O nosso diretor de pós-graduação foi meu aluno, professor, né? O nosso coordenador do curso de Direito, professor Ismael, foi meu aluno também. A professora Riana nos acompanhou desde o início nessa luta na enfermagem. Não podemos esquecer aqui a professora Eduarda. A professora Eduarda Maria, ela saiu do CRAT, pediu ao professor Plácio, queria vir morar no Iguatu, porque sentia alegria de vir aqui para Iguatu. Ela está até entrando agora, a professora Eduarda. Ela foi importante porque nessas viagens de Fortaleza, ela estava ali sempre com a gente, dando aquela presença, aquele incentivo para poder a gente colaborar. E os outros que foram se chegando, Marcelo, Isabela, Raimundo, que passou muito da sua experiência como professor para poder a gente chegar. São tantos personagens, essas diversas fases que eu sempre digo isso. Vai ser preciso a gente separar o momento para escrever essa história, porque é uma memória que a gente não pode jamais deixar e esquecer. Nós vamos ficar, agora que a gente já sabe como salvar o videozinho, nós vamos guardar esse vídeo aqui, professor, como uma das passagens das comemorações, né, para a gente um dia poder contar essa história através de que dissemos aqui. Professor Ivo, vou chamar o professor Marcelo para conversar, no finalzinho cada um de vocês volta para fazer as considerações finais, assim, mas por agora eu já ia dizer que eu tenho muita gratidão por a possibilidade de estar conversando com o senhor, de estar construindo esse momento, um momento aberto, né? O vídeo fica 24 horas salvo no Instagram. Amanhã é um dia em que as pessoas costumam assistir, costumam me dar feedback no direct. Então, essa conversa começa agora, mas não termina nunca mais, porque ficamos com os registros para a gente continuar conversando. E muita, muita gratidão. Obrigado. Muito feliz e muito emocionado. Obrigado pelo convite. Vou chamar aqui o Marcelo, professor. Um abraço. Obrigado. Estamos aqui. Voltamos já, viu? Marcelo já solicitou. Gente, é muita emoção, não é isso? Muita, muita emoção. Vamos aqui, professor Marcelo já está aqui na fila. Chegando aqui. Professora Eduarda. Marcelo, boa noite. Boa noite a todos. Tempo não vejo o professor Marcelo pessoalmente. Tem algum tempinho, né, Marcelo? Faz um tempinho, né, professor? Uma satisfação estar aqui. Boa noite, queria agradecer o convite de estar aqui nessa live com esses colegas, né? Tanta gente importante, tanta gente boa. O professor Lima Júnior, que se tornou nosso amigo, companheiros de trabalho, Natália, Ivo, Jaqueline. Quero também cumprimentar todos que estão assistindo, né, nos assistindo, mais especial aos professores, aos alunos, aos amigos lá do campus, né, multi-institucional Humberto Teixeira, e dizer que é uma satisfação estar aqui com a senhora, que é uma referência para todos nós, refletindo sobre o orgulho de ser URCA, refletindo sobre o papel da URCA, né, na região, e nesse desafio de falar depois de Lima Júnior, Natália e Ivo, né? Vou tentar trazer alguma coisa diferente, mas é uma tarefa árdua. Pois me conte sua história do Então, campo. a minha percepção, professora de URCA, a primeira coisa que a gente tem que entender, quando eu penso na situação do campus, eu vejo como uma grande conquista, né? Sem querer ser repetitivo, eu acho que o campus multi-institucional e a própria URCA, porque a URCA tem 16 anos e o campus acabou de fazer 5, eu vejo o campus como uma conquista de uma união de forças, de lideranças, né? Ela é uma prova viva de que quando as lideranças, as autoridades se unem em prol de um bem, colhem bons frutos, né? Então isso é importante, isso fica claro para mim. Também dentro do contexto da democratização e da interiorização do ensino superior, né, fortalecido na ideia de que a universidade
ela pode se tornar um polo de desenvolvimento local e regional. Então, tudo isso é a primeira percepção que eu vejo quando eu paro para pensar no campus e na URCA, né? Mas isso também, professor, me faz refletir, me faz ter a obrigação de contextualizar um pouco a região que a gente vive. Porque Sim. você falar em interiorização da educação superior é um pouco complexo. O Brasil é um país de dimensões continentais, de disparidades enormes. O interior do Ceará é diferente do interior de Minas Gerais, que é diferente do interior de Santa Catarina. Então é importante a gente fazer isso. Contextualizar a região Centro-Sul, que aí quando a gente faz isso, o olhar muda, né? Ganha uma importância um pouco maior. Quando a gente vê que a gente faz parte da região Centro-Sul do estado do Ceará, que já é pobre, né? A gente vem para a região Centro-Sul do estado, que são 3 municípios, que dentro desses 3 municípios também existe uma disparidade, né? Inclusive tem uma questão regional que às vezes muitos desses municípios não se sentem dentro da região, né? Aí é uma questão de discussão de limites incríveis que eu nunca pensei que ia encontrar, né? Então nós somos 13 municípios, nós somos em torno de 5% da população do estado, responsável por em torno de 3% do PIB, praticamente pouquíssimas indústrias, né? Uma taxa de urbanização em torno de 50%, 55%, né? Uma concentração de renda altíssima, né? A dinâmica da economia se dá no comércio, no serviço, agricultura. Somos uma região de sítio, né? Uma região de sítio. Eu estou falando tudo isso para dizer que nós somos uma região bem pobre, né? Nós somos uma região carente, né? Então, quando a gente faz isso, a gente muda um pouco o olhar. Quando a gente percebe que um equipamento desse é instalado numa região dessa, a gente consegue perceber o papel disso na redução das disparidades regionais, Sim. o papel na distribuição de renda, porque o nosso público-alvo, eu não digo público-alvo, mas o nosso principal aluno é o aluno dos sítios, das cidades adjacentes, é o aluno oriundo do ensino público, é aquele aluno que está longe dos centros, que nunca teria uma perspectiva de ter um ensino superior. Hoje a gente para observar, recebe ônibus diariamente das cidades adjacentes. Tem ônibus que vêm de cidades que nem fazem parte da região, Várzea Alegre, vem ônibus de Várzea Alegre, né? Então, a gente percebe que dentro desse contexto, o papel da URCA e do campus, ele aumenta, né? Ele aumenta, ele não caiu de paraquedas, né? Ele tem uma importância muito significativa. Aí, quando a gente vai olhar a questão dos impactos, que são muitos, mas ainda tem muito por vir, né? Eu acredito que, para não ser muito longo, eu acredito o seguinte: primeiro, que eu acho que o campus ele representa um marco na educação, na economia e na cultura da região, né? Eu vejo isso. Eu vejo que um equipamento como o campus, ele produz um efeito multiplicador de vasta intensidade dentro da sociedade, né? Um efeito multiplicador que a gente percebe alguns resultados, mas que a gente tem certeza que ainda vai colher bastante, porque com 5 anos ainda não tem como a gente ter essa percepção. Mas a gente já consegue perceber. É lógico que os primeiros impactos na ciência, na produção científica, né? Eu até conversando estava dando uma entrevista para uma revista digital e eu afirmei, sem sombra de dúvida, que o campus multi-institucional hoje, é um dos maiores celeiros de produção de conhecimento do Nordeste, do interior do Nordeste brasileiro. Eu não tenho dúvida disso, né? E ele está se destacando há pouco tempo. Só para a gente ter uma ideia, a SOBER, né? A SOBER, e para os economistas que conhecem mais a SOBER, que é a Sociedade Brasileira de Administração, Economia e Sociologia Rural. Né? A SOBER, ela se interessou em fazer a sua versão, a SOBER Nordeste, né? A sua versão 2020 no campus Iguatu. Não foi realizado por causa da pandemia, mas já está certo de 2021 ser. Isso não cai do nada. Isso aí é porque o campus inseriu o Iguatu, pelo menos na parte da economia, né? No contexto da publicação, no contexto acadêmico. São os alunos participando dos eventos, são os alunos publicando, os nossos professores publicando. Isso é uma satisfação, né? Tem também os efeitos tradicionais na economia local,
né, o aumento da qualidade do capital humano. Né? Se a senhora quiser me parar, pode falar, eu vou falando aqui. Fique à vontade, fique à vontade. Logicamente que, consequentemente, vai ter o quê? Uma dinâmica maior, vai dinamizar a oferta de serviços mais qualificados, né, de maior qualidade. Né? Alguns meses atrás, por exemplo, eu estava no Sebrae, conversando com outras instituições, prefeitura, e lá nós estávamos conversando sobre as vocações de Iguatu, sobre a possibilidade de criar um centro gastronômico, um polo gastronômico em Iguatu. Lógico que isso aí a universidade participa, lógico que a gente não é o principal ator, mas a gente divide isso e a gente sabe da nossa importância dentro desse contexto. Né? O impacto espacial também eu acho interessante falar, que eu não vi ninguém falar nisso. O campus o I falou, né, que ele foi construído na antiga usina. Mas é também interessante dizer que essa usina fica num bairro muito pobre, né? Fica no Santo Antônio, o bairro Santo Antônio, que é um bairro muito pobre. E ele foi beneficiado com essa obra. Né? O Santo Antônio, nos últimos anos, ganhou o campus e ganhou a policlínica. Isso deu um ar diferente. A gente vê a autoestima do bairro melhor. Né? A gente percebe a autoestima bem maior. Né? A própria configuração dos comércios na avenida muda. Muito comércio, as casas estão se transformando em apartamentos para alugar. Quem tinha loja está fechando para alugar. Né? Eu tenho um caso interessante de um comerciante que ele tinha uma loja de moto e tinha alguns apartamentos. Ele fechou a loja de moto, transformou a loja de moto numa imobiliária para administrar os apartamentos dele. Administrar os apartamentos. Né? Então, os apartamentos voltados para estudantes, logicamente que o aluguel aumentou, porque sabe que os estudantes dividem, né? Então aumenta os apartamentos. Então, tem isso também. O impacto das relações institucionais também eu acho importante. Né? Eu percebo que, de um tempo para cá, né, as relações institucionais entre a URCA e as outras instituições se fortaleceu. Né? Hoje nós temos relacionamento com todas as instituições. Muito embora eu acho que é preciso reforçar isso. Eu acredito que as empresas, o governo, as autoridades devem explorar mais a universidade. Eu acho que a gente tem mais para dar, né? Mas a gente tem um relacionamento muito bom. Né? Tudo que acontece, nós somos chamados para debater, para dar nossa opinião. Isso é importante. Para você ter ideia, por exemplo, só a título de ilustração, e puxando um pouco a brasa para a minha sardinha, o Ceará 2050, que é um planejamento estratégico de longo prazo do estado do Ceará, o braço do Ceará 2050 no Centro-Sul, está dentro do campus. Né? O núcleo de mobilização do Ceará 2050 na região do Centro-Sul é representado pelo campus, é representado por mim, pelo professor Gladstone, diretor da UES. Isso também não é por acaso. Né? Isso não foi por acaso. Então, é interessante perceber essas relações institucionais. Impactos culturais, a gente não tem nem o que falar. Todo dia tem um negócio aqui, todo dia tem um evento aqui. Tudo que você for fazer de cultura, se não for aqui, passa por aqui. Então, todo santo dia tem um evento aqui. Então, é um caldeirão realmente. Às vezes eu brinco com a Natália e com o Ivo, porque é muito evento. Quando eu fiquei na vice-direção, eu quis acompanhar esses eventos. Eu não consegui. Né? Eu não consegui, porque é muito evento. E eu brincava dizendo, olha, eu não quero revelar a minha idade não, mas tinha uma novela que dizia que cada mergulho é um flash. Né? Porque aqui na URCA é assim, cada mergulho é um flash, cada dia é um evento, é uma foto, é um negócio, e é muito gratificante, né? Porque às vezes dá oportunidade, às vezes não, dá oportunidade daquele aluno, aquele cara que mora lá no interior, lá no sítio da Tarrafa, ter um contato com um assunto super importante, com pessoas super gabaritadas. Né? O impacto social, aí a gente não tem nem o que dizer, né? É lindo ver a possibilidade da ascensão social através da educação, né? Através da educação. Quando a gente vai falando dos impactos, já está chegando minha hora, professor, você me avisa aí. Quando a gente vai falando dos impactos, quando a gente vai falando dos impactos, a gente lembra também das conquistas, né? Principalmente aquelas microconquistas, que são as conquistas que mais têm sabor, né? Porque, por exemplo, hoje, eu não sei se foi dito, eu acredito que não, se passou despercebido, hoje o aluno do campus, ele tem condições, se ele puder e quiser, de passar o dia no campus.
Passar o dia, ele pode chegar às 7 horas da manhã e sair 10 da noite, porque ele vai ter estrutura, ele vai ter a biblioteca, ele vai ter vestiário, ele tem o como fazer isso, né? Além disso, o campus tem também uma série de políticas assistencialistas, programa de incentivo ao aluno, restaurante universitário, 50 centavos um almoço, uma janta, né? Isso é tão importante que a gente não tem ideia. E agora, falando no restaurante universitário, eu me lembrei de alunos, inclusive eu já ouvi falar até de funcionários que chegaram para mim dizendo, professor, se não fosse esse restaurante universitário, eu estava lascado. Aí eu fiquei perguntando, o que é que eles estão fazendo agora? Né? Porque está fechado. Aí eu digo, então, olha como é importante isso, né? O programa de bolsa, de assistência estudantil, são mais de 100 bolsas, não sei se o Lima Júnior falou, que caiu uma hora aqui, são mais de 100 bolsas. Quer dizer, se a gente colocar uma bolsa aí a R$400, a gente pode fazer, arredondando, são R$50 mil por mês colocado na economia. Pode parecer pouco, mas é na mão de quem precisa. Né? O poder de alavancagem é enorme. Né? É dinheiro para pagar aluguel, para o cara poder se manter. É muito interessante isso. E, por fim, quando eu estou falando das conquistas, eu quero finalizar, né, essa parte de conquistas, falando das conquistas dos professores e dos funcionários. Já foi falado um pouco, então vou ser um pouco mais rápido. Os funcionários, lógico, a gente tem um maior leque de funcionários, todos qualificados, em ambiente salubre, se capacitando no campus. Natália trabalha muito nisso, o Gladys também, diretor da UES, o Ivo. Todos nós estamos tentando dar o melhor ambiente de trabalho, qualificando os funcionários. E em relação aos professores, olha, eu tenho que dizer o seguinte, eu estou há em torno de 9 anos na URCA. É nítido a valorização do professor substituto temporário. Eu não quero dizer com isso que o professor substituto temporário é a mil maravilha, não. Né? Eu estou dizendo que houve uma valorização. Né? Eu tinha um professor na UFC, Agamenon Tavares, eu repito sempre isso, ele diz o seguinte, professor substituto é o boia fria da educação superior. Né? Então eu sei que continua sendo, mas é um mal necessário, a gente tem que fazer essa passagem. Né? Então, mas é isso, a gente trabalha muito, ganha pouco, mas existe essa valorização. Quando eu cheguei aqui, a gente não tinha direito a nada, a gente não podia concorrer sequer a uma bolsa de monitoria. Uma bolsa de IC, eu lembro dessa parte, eu lembro. Nada. A gente tem que ser honesto e dizer, foi realmente ali em meados do reitorado da professora Otonite, se fortaleceu com Patrícia Lima Júnior e agora ganha uma força maior também. Hoje tem professores com bolsa de pesquisa, extensão, professores viajando, monitoria. Isso é incentivo, né? Hoje tem professores participando de um DINT, o curso de economia, grande parte dos professores estão participando de um DINT, né? Isso é muito importante. Quando é que isso ia acontecer? Né? Quando é que isso ia acontecer? Muito dificilmente isso acontece. Então isso é muito importante. Quem não percebe essa evolução, bom da cabeça não é, né? Uhum. Então, para terminar, professor, assim, se eu tiver tempo ainda, né? Tem, pode continuar. Para finalizar, eu cheguei aqui, como eu já disse, em torno de 9 anos atrás, eu vim para passar um ano, eu fiz um pouco a inversa de vocês, né? Eu saí de Fortaleza e vim para cá. Né? Quando eu terminei o mestrado, eu quis começar a dar aula, eu comecei a trabalhar em Russas, e quando eu vi a oportunidade de vir para a IU, eu não pensei 2 vezes, eu digo, olha, eu quero ser professor, minha vocação é essa. Então, se eu quiser ser professor, eu tenho que procurar uma universidade pública. Né? Então eu vou passar um ano lá, eu vou me qualificar, eu vou procurar um concurso, e foi ficando, e foi me entrelaçando. Né? A gente faz um plano, né? E, como diz o Chico Buarque, tem a roda viva e carrega o destino para lá. A gente sem querer vai... Né? Aí quando a gente foi ver, a gente já estava entrelaçado na instituição, na cidade, na sociedade, e a gente fica pensando, e de repente eu parei para pensar. E eu fiz essa reflexão com os alunos e os professores às vezes. O que é que a URCA representa para mim? Né? Depois desse momento de estar tudo envolvido, o que é que a URCA representa para mim? Né? Eu fiz esse questionamento. E quando eu fazia esse questionamento, esse diálogo, eu vi uma sinergia muito grande com os alunos e com os professores. Quer dizer que eu não estava sozinho naquele questionamento. Né? E eu percebi o seguinte, que a URCA, ela representa para mim, assim como o campus, 3 pilares de Fortaleza, que é o quê? Que se sobressai. Que é sonho, gratidão e pertencimento. Né? Eu acho que é isso que a URCA representa para mim. Sonho, porque eu acho que todo mundo que se aproxima da URCA vem com um sonho.
o aluno vem querendo melhores oportunidades, o professor tem o sonho de se tornar, melhorar a qualificação, se tornar efetivo, um funcionário, enfim. Né? A gratidão, porque é interessante você participar de um processo evolutivo, você vai se sentindo grato. E é mais interessante, eu estava parando para perceber, quando você passa por isso, sem ter a certeza de que vai continuar. Porque quando você é professor substituto, você está fazendo aquilo, mas você não sabe que vai... Né? Pode vir algum gaiato querendo desanimar a gente e dizer assim, tu está preparando o terreno para outro, tu está fazendo coisa que depois vão te tirar e vão botar outra pessoa. Mas isso não toma conta da gente, a gente continua, e isso é muito grato, a gente se torna muito grato por conviver com as pessoas aqui, a gente se envolve muito grato por conviver com a pluralidade. E o pertencimento, eu não sei explicar direito, a gente que acaba sem saber separar mais o que é Marcelo, o que é Urca, o que é Natália, o que é Urca, a gente começa a gente não consegue mais dissociar, parece que a gente faz parte. Né? Aqui, a gente tem um sentimento de pertença, não só o professor, o aluno, por exemplo, quando o aluno vê uma grama maior, o capinzinho maior, ele chega, ó, professor, a grama está alta, a energia, a luz queimou, né? Ninguém picha, ninguém faz, lógico que tem as caricaturas e tudo, aqui não tem ainda, já tivemos uma experiência, mas a pichação, aquela de mau gosto, não tem a danificação do patrimônio por espontânea vontade. Aqui tem um cuidado muito grande, um zelo muito grande. A gente nota que o povo, a comunidade acadêmica, ele respeita e gosta muito desse lugar. Isso é muito importante. É tudo maravilha? Não, não é. Né? Tem desafios, muitos desafios. Né? O concurso para professor efetivo, o professor Ivo já falou, a autossustentação, a autossustentabilidade, porque é uma tendência, a gente tem que ter autossustentável, o governo não tem dinheiro para tudo. A gente, às vezes, dentro dessa perspectiva de pertencimento, a gente, como gestão, acaba fazendo coisas que a gente não deve, fazendo coisas que não é obrigação da gente, porque a gente quer um negócio andando direitinho, então a gente acaba fazendo coisas que passam da nossa competência. E, lógico, eu acho que tem uma missão muito importante, que eu conclamo a união também, eu vou terminar agora, conclamo a união das forças novamente para uma missão, que eu acho que é uma missão muito importante agora, que é a climatização do campus. Isso aí é uma conquista que tem que ser feita no curto e médio prazo. Então, as autoridades, as forças, nós temos que nos unir para conseguir essa climatização, porque, como se diz em tom de brincadeira, o Iguatu é muito bom, muito acolhedor, mas é quente que só... É isso, muito, eu acho que muito quente. Espero que eu tenha passado alguma coisa nova para vocês. E a questão também, que eu acho que é uma questão de tempo, né? Se a gente voltar para comemorar 10 anos do curso daqui a pouco, provavelmente todos já serão professores efetivos, né? Porque é uma trajetória, assim, se você imaginar quando o campus foi criado, as condições que chamaram o Lima e o Ivo chamaram a atenção sobre a questão do valor que teria que se pagar, né? Aí depois vem a luta para que não haja mais o pagamento, aí depois vem a construção da casa, como alguém colocou, nós não tínhamos casa. Então, agora, consequentemente, a próxima etapa é a efetivação dos pares, né, dos professores. Eu esqueci de dizer, professor, de dizer que é importante que a Iguatu está se tornando uma cidade universitária. Né? Aos poucos, as universidades estão se instalando no Iguatu, tem uma promessa concreta da Universidade de Medicina, nós temos grandes universidades aqui, e o Iguatu está se tornando, é inevitável, se tornar uma cidade universitária, que eu esqueci de dizer lá nos impactos. E nesse sentido, a participação da UES e da URC é muito importante como carro-chefe, né? Que começou essa história, né? Que quando você estava falando aí sobre as características do desenvolvimento, eu fiquei pensando aqui também o campus da URCA no Iguatu, ele mexe com a dinâmica do ensino superior, né? No estado do Ceará. Porque hoje em dia, você já tem um deslocamento significativo diariamente de professores e de estudantes em torno do campus, né? Já tem professores que se deslocam do Juazeiro para o Iguatu, do Crato para o Iguatu, do Iguatu para o Crato. Então, tudo isso vai gerando uma dinâmica. Quando a gente esteve aí, a última vez, que foi na semana científica, para falar sobre os ventos que se aproximam de criação da região metropolitana do Centro-Sul, eu lembro que eu chamava a atenção na palestra exatamente para isso, assim,
não é possível fazer, pode até se fazer do ponto de vista teórico, né, estrutural, financeiro, mas do ponto de vista cultural, não é possível você desenlaçar o Centro-Sul do Cariri, né? Não é possível. Você Exatamente, tem uma Janine. dinâmica muito, muito interessante, muito importante no diálogo desses dois lugares. E para a gente que está professor no campus do Crato, quando a gente olha para o campus do Iguatu, a gente se sente em casa. Se sente em casa, porque lá estão os nossos amigos, os nossos ex-alunos, né? Estão como professores. Então, é uma dinâmica muito importante. Assim, eu me sinto dentro das três descentralizadas, com quem eu tenho mais aproximação é com o Iguatu, provavelmente porque está o curso de economia, né? E eu nem sabia E que eu, você já tem 9 anos nessa história, Marcelo? 9 anos. 9 anos. E eu também, falando em relação a essa comparação do Crato com o Iguatu, eu costumo também dizer, viu, professor, que a URCA, ela diminuiu a distância, né? A URCA, a distância parece que é menor, parece que não dá cento e poucos quilômetros, parece que é bem ali o Crato, né? Às vezes a gente ficou mais Isso. próximo, né? A gente ficou mais próximo. É interessante isso, essa reflexão é muito boa, né? Eu quero aproveitar também, antes de terminar, e mandar um abraço lá para o meu colegiado de economia, né, a todos os professores. A gente briga que só, mas a gente se gosta. Né? É, dizer que nós estamos aqui, né, e estou à disposição, professor. Sempre que Pois, Marcelo, eu precisar. vou chamar a Jaqueline aqui para conversar comigo um pouquinho e no final vocês voltam para fazer as considerações finais, viu? Eu já falei, você já deve ter ouvido que essas lives têm hora para começar, mas eu não tenho certeza que hora acaba, não. Ainda mais sendo Tem noite de não, festa, né? tem problema não. Um abraço, vou chamar aqui Tchau, um Jaqueline. abraço. Um abraço, boa noite. Boa noite. Jaqueline já está aqui, já conseguiu a entrada. Jaqueline, está por aí. Kátia, meu amor, minha ex-aluna, um abraço para você. Olha só, Rociana, isso não é chá, menino, isso é café, menino, ó, café. Jaqueline, sim, solicitou a entrada aqui? Solicitou, gente. Ah, Laudeci, presta atenção no serviço. Olha aí, nossa coordenadora do curso de economia chegando. Menina, que alegria receber você aqui. Professora A, Laudeci, o boa prazer é noite. meu. A última vez que nos vimos foi na Semana Científica, foi isso? Sim, professora, foi na Semana Científica. É um prazer estar aqui. Agora a senhora me deu uma responsabilidade muito grande. Falar depois É, dessas personalidades é complicado, né? você tem que fazer a tessitura das falas dessas pessoas que passaram aqui, por isso que você está nesse papel. Mas primeiro dizer para você que é uma alegria receber a professora Jaqueline como coordenadora do nosso curso de economia do Iguatu. Eu dizia agora há pouco para Marcelo que sempre que eu olho para o Iguatu eu me sinto em casa, né? Me sinto em casa com vocês todos. Você é uma das professoras que não é minha ex-aluna, mas é como se fosse, tá? Por Eu fico muito afetividade que nos feliz, une, fico muito feliz com isso, professora. o respeito recíproco que nos une. E aí, me conte sobre sua passagem nesse campo, seu papel aí, como é que você percebe essa história? Bom, professora, em primeiro lugar, né, queria aqui saudar a todos, né, nosso reitor, professor Lima Júnior, Natália, Ivo, Marcelo, né, que foi coordenador 5 anos do curso de economia, né, professor Patrício, nosso querido ex-reitor, né, que está aqui, né, assistindo a live, todos os professores de todos os cursos, os estudantes, os nossos servidores e a população iguatuense da região em geral que está aqui acompanhando a sua live, como também a do Cariri. Professora, eu sou iguatuense, né? Eu sou da terra e, assim como muitos professores falaram anteriormente, fui de uma geração que teve que sair da sua cidade para poder se formar, né? Para poder ter um curso superior. E a URCA era a representação máxima disso para mim, porque era a mais próxima de casa e também que tinha o curso que eu queria. Apesar de não ser economista, eu fiz história aí no campus do Pimenta, né?
E a URCA simbolizou para mim essa possibilidade de ascender ao nível superior, de ter o nível superior e realizar esse sonho que eu fiz o curso de História não por uma... porque não tem outra alternativa. Não, eu fiz o curso de História porque sempre quis ser historiadora desde criança, sempre me senti vocacionada a ser historiadora. Então, termino o curso e logo vou a São Paulo, fiz mestrado no Mackenzie, né, ali é uma das maiores universidades privadas do país, no centro da riqueza, ali em Genópolis, no centro da riqueza paulistana, da burguesia paulistana, e era uma cearense ali no Mackenzie. E o meu grande sonho, né, assim, não tinha essa possibilidade ainda da pós-graduação perto aqui para mim, mas e o meu grande sonho, que a gente fica aí bolando no meio do mundo, né, para poder se qualificar, e o meu grande sonho era poder retornar à minha terra, né, e viver a minha vocação na minha terra. Uma das coisas que eu sempre dizia a Deus, Deus, que o Senhor possa me possibilitar esse sonho, né, que é poder retornar à minha terra, viver a minha vocação, ser uma professora universitária em Iguatu. Eu retorno, ainda já quando eu retorno, a URCA já está na fase dos processos seletivos, então ainda não tinha processo seletivo do qual eu podia fazer. Quando eu retornei, ainda fiquei 2 anos trabalhando numa instituição particular aqui no ICOR, mas na primeira oportunidade onde eu pude fazer o processo seletivo para o curso de economia, então eu fiz o processo, graças a Deus passei, e no dia 2 de fevereiro, eu me lembro como hoje, dia 2 de fevereiro de 2014, foi o meu primeiro dia de aula no curso de economia, né, na turma de gente assim como Domingos, que eu tenho uma felicidade grande de hoje estar fazendo doutorado, tive o prazer de estar na sua banca de defesa de monografia, juntamente com o seu orientador, o professor Érico, né? Então, estou na URCA como professora desde o dia 2 de fevereiro de 2014, portanto, já são 6 anos. Então, peguei aquela fase lá do São José, né, e tem algumas histórias interessantes, né? Uma dessas histórias, a Valquíria, que se formou recentemente, né, compartilhou comigo. Aí, professora, a senhora lembra disso? Foi um dia lá nas instalações que já não aguentava mais a URCA, né? Um dos ventiladores de teto queimou. E como o Marcelo disse, estava chegando ali no meio dos BR-Obró, como o Marcelo falou, o Iguatu é muito quente. Então, dei aula ali na praça, levei os meninos para a praça e para dar aula na Praça Alcântara Nogueira, que é vizinha ali do São José, né? E dei aula para os meninos ali na praça. E essas memórias afetivas em relação ao campus é o que eu queria falar, né? Como iguatuense, e essa questão das afetividades com os espaços, com as temporalidades, eu acho que isso é importante. A turma de alunos que eu quero aqui saudar, como Ian, como a Valquíria, Domingos, Josael, né? Os meninos que passaram, quando nós fomos da inauguração do campus, foi uma força muito grande de professores, servidores, estudantes, lavando o campus, deixando o campus bonitinho para receber a festa. Então, assim, essas memórias afetivas é que constrói aos estudantes aquele sentimento de que eu fiz, estive, contribuí, eu dei a minha parcela de contribuição. Isso é que marca, por exemplo, na minha percepção, a fala como o professor Marcelo diz. Você olha o nosso campus, a gente não vê pichação, você vê arte, você vê cuidado dos estudantes, você vê carinho, né? É isso que, na minha fala, que eu queria enfatizar. Né? Como o professor Lima muito bem citou, na questão de que, na época da eleição do Patrício, né, da campanha dele com o professor Lima, eu cunhei essa frase, né? Iguatu não vive sem a URCA e a URCA não vive sem Iguatu, não como um mero jargão, mas é porque é uma verdade. Porque o que é que a URCA e esse campo simboliza para Iguatu?
E eu gostaria de lembrar uma questão de uma cidade, né? A Cidal, que foi a grande, onde nós estamos, era a Cidal, né? Companhia Industrial de Algodão e Óleos. Foi a maior empresa de beneficiamento de algodão do interior do Ceará. Quando a Cidal cai, cai também uma autoestima do povo de Iguatu. A autoestima, então, a iguatuense caiu demais, certo? Então eu cresci, a minha geração, a minha infância, eu ainda lembro, lá no jardim de infância, quando tentaram retomar outra vez a Cidal, ainda o barulho do apito da Cidal, essa questão do apito da Cidal é uma memória afetiva da população do Iguatu, né? Que marcava a hora do dia, é 6 horas, é meio-dia, é 6 horas da tarde, que marcava a rotina do dia pelo apito da Cidal. Hoje, a rotina do dia é marcada pela rotina do campus, dos estudantes, né? Da chegada das Topics, né? Do horário do restaurante universitário. Quando a gente passa pelo campus e a gente percebe a vida com os estudantes, aquilo marca a memória afetiva das pessoas. Onde o campus está, não só a Cidal, mas a própria Avenida Dário Rabelo, uma outra memória afetiva, que a população iguatuense, eu também lembro da minha infância, que a Dário Rabelo era descrita como uma avenida que só tinha lama, porque nem calçamento tinha. Não é, a memória afetiva que a pessoa tinha não era da beleza, certo? O campus mudou tudo isso, né? Não só o asfalto quando colocou na avenida, mas o campus mudou a percepção que a população tem de um próprio local, como de um local físico na região, então, da cidade. Então, mudou a percepção. Assim, como a própria chegada da URCA em 2004, ainda como paga, eu só gostaria de trazer essa memória, porque, afinal de contas, é o papel do historiador, né, pessoal? 2004, teve uma enchente muito grande na cidade, né? Eu me lembro, porque nessa época eu ainda morava no sítio, lá no Cardoso, né? Meu avô tinha um sítio de bananas e a água invadiu a casa, nós tivemos que vir morar aqui na casa de uma tia minha aqui na cidade. E olha, você começar 4 cursos pagos em um ano, que eu me lembro, essa é uma memória minha, se dizia, não, tá chovendo muito, isso foi em janeiro, tá chovendo muito, mas desde 85 que o Oroz não sangra. Em 15 dias o Oroz sangrou. Então, já começar, depois de um enchente, com cursos pagos, onde a economia é baseada em pequenos agricultores, em pequenos comerciantes, foi um desafio muito grande para a implantação da URCA aqui. E todas essas vitórias, né, sair da questão de ser paga para passar a questão de ser pública, de fato, gratuita para todos os estudantes. Olha, eu fico pensando, quando a gente compara os dados do IPES, desde a gratuidade da URCA até aqui, o per capita, eu sei que o per capita não é lá um índice muito, né, porque a questão da desigualdade social é muito grande, mas não pode ser desconsiderado. O per capita de Iguatu subiu 40%. Com a grande seca que a gente enfrentou, que graças a Deus, parece que encerrou esse ciclo, esse ano, né? Sem chegada de indústria, com a grande seca, o que fez isso? A gratuidade da URCA. Né? No meu ponto de vista, o próprio campus, esses 5 anos, professora, né? Você tem a UES, há 40 anos produzindo os nossos professores, né? Aí você tinha a UES num campus que também já não comportava o tamanho da FECLI, a importância da FECLI para a formação de professores. Você tinha uma URCA lá no São José, espaços de memórias afetivas também, mas não comportava mais. Você cria o campus, aí você cria a cidade universitária. Aí você cria o ar. Aí agora eu estou andando
caminhando em uma cidade, isso aumenta a autoestima. Então, Sim. é essa percepção que eu quero trazer, de uma cidade que foi a maior produtora de algodão nos anos 60, foi em termos proporcionais de população e produtor e área produtiva. Quando você pega essa questão de proporção, Iguatu chegou a ser a maior produtora de algodão do Brasil, em termos de proporção, de área plantada, de colheita e tal. Você olha assim, terra de Humberto Teixeira, terra de Eleazar Carvalho, terra de Evaldo Gouveia, que infelizmente faleceu recentemente.